Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Just Anatomy Brasil. Eu me chamo Luiz Alberto Diniz e hoje nós vamos abordar, pessoal, o esqueleto apendicular, ok? Um esqueleto muito importante, tá? Em especial, nós vamos falar da cintura escapular, tudo bem? Então vamos nessa. Professor, o que é a cintura escapular ou o cíngulo superior? Nós podemos abordar também a cintura escapular com outro termo, né, com outro nome, que é o símbolo superior, que é essa área, né, que nós temos na parte superior do tórax, que é formada pelas quatro estruturas, sobretudo quatro ossos, que são as duas clavículas anteriormente e as duas escápulas posteriormente. Daí, né, o que nós conhecemos como cintura escapular. Tudo bem? Outros que estão aí fazendo faculdade de fisioterapia, enfermagem, medicina, vão ouvir falar como símbolo superior. Então, eu coloquei alguns pontos aqui muito importantes, né, que eu costumo até ministrar em sala de aula, né, nos cursos presenciais. A cintura escapular é a porção inicial dos membros superiores. Então, há um erro muito grande, pessoal, a galera confundir, por exemplo, a escápula, ela está localizada no tórax, mas ela não faz parte do tórax. Ela não está no esqueleto axial. Podemos até dizer que ela está no esqueleto axial, mas ela não pertence ao esqueleto axial. Então, quando eu falo, por exemplo, da clavícula, que é aquele osso da saboneteira, né? Esse osso, ele está no tórax, mas ele não é do tórax, ele está localizado ali. Ele faz esse gancho, né? Ele faz essa articulação, como está no terceiro item aqui, ó. Articula os membros superiores no tórax. Tudo bem? Até porque o tórax vai servir como um eixo para que a clavícula anteriormente se prenda nele, a escápula posteriormente se prenda nele, para que assim nós possamos fazer o movimento dos membros superiores. Tudo bem? Ó, as escápulas e as clavículas, ou seja, quatro ossos, duas escápulas e duas clavículas formam essa cintura escapular. Pessoal, essa cintura escapular ela é muito importante na dinâmica da movimentação. Sobretudo, a galera que me acompanha aí, vocês vão atuar ou na produção de imagens dessa região, dessas articulações, a produção de imagem de estruturas que estão fraturadas, quebradas, né? A galera que é da fisioterapia, por exemplo, fazer um atendimento utilizando cinesioterapia, entendendo quem são as estruturas e aonde estão, ou seja, as estruturas que formam a cintura escapular. O pessoal da enfermagem vai entender o motivo pelo qual algumas estruturas são afetadas durante, por exemplo, após um acidente automobilístico. O pessoal da medicina durante uma cirurgia, a biomedicina em relação a pesquisas, a biologia de um modo geral para o ensino. É necessário nós sabermos essas estruturas. Tudo bem? Então, dando continuidade aqui no próximo slide, nós temos uma imagem aqui, eu coloquei só para a gente poder ter a gente poder enriquecer a nossa aula, né? Aqui nós estamos tendo uma vista superior, se você observar com carinho aqui é o externo, onde eu estou passando o mouse, é o externo, as costelas anteriormente, aqui a coluna vertebral vista de cima, tudo bem? Sobretudo a caixa torácica. Então, nós estamos observando aqui a clavícula esquerda e a escápula esquerda. Percebam, galera, que a escápula ela não fica nem num plano sagital e nem num plano coronal, tá? Ela fica num plano oblíquo. Você veja aqui, ó, fica no plano oblíquo. Se você observar, forma até uma angulação, né? A relação da coluna e do externo com os ossos que formam a cintura escapular. Então, aproximadamente 60 graus, né? Entre a coluna e a escápula, entre o externo e a clavícula. Tudo bem? Então, essa disposição nos dá uma ideia muito considerável naquele determinado campo. Por exemplo, o pessoal que vai atuar na fisioterapia, ele vai entender que durante uma mobilização articular, essa mobilização articular ela é feita respeitando, vamos dizer assim, o movimento que existe nessas articulações, ok? Então, uma imagem bem bacana, dá para a gente poder ter uma ideia aqui, né, da disposição da clavícula e da disposição da escápula. Nesse próximo slide aqui, eu estou observando de uma vista superior, tudo bem? Como se eu estivesse observando aqui na letra A, né? Aqui, ó, a letra A de cima,
e na letra B, se eu estivesse olhando como se estivesse por dentro do tórax, né, por debaixo da clavícula, olhando a pessoa. Então, eu observo que a face superior da clavícula, ela é dita, ela é tratada como uma face lisa, galera, tá? Por quê? Porque não tem acidentes aqui nessa região, estruturas que são mais palpáveis. Enquanto na extremidade inferior, perdão, na vista inferior, ou na face inferior da clavícula, ela é tratada como uma face rugosa, porque nós temos a presença de vários acidentes. Por exemplo, a impressão do ligamento costo-clavicular, o tubérculo conoide, a linha trapezoide, né? Em especial esse tubérculo conoide e a linha trapezoide, eles têm esses nomes que levam os mesmos nomes dos ligamentos que formam a inserção nessas estruturas, formando um ligamento forte, um ligamento considerável, que inclusive quando se rompe é necessário fazer cirurgia, tá? O ligamento entre o processo coracoide e a clavícula, o ligamento coracoclavicular, que se divide em ligamento conoide e trapezoide, tudo bem? Duas estruturas bem básicas que nós temos nas clavículas, uma de cada lado, são as extremidades. Uma extremidade é external, ou seja, é voltada para o externo, como nós vimos no slide anterior, o externo se articulando com a clavícula, a parte da clavícula que se articula com ele, obviamente chama-se extremidade external. Cuidado com a extremidade external não entrar como um X, pessoal. Num concurso público, por exemplo, poderia enganar vocês. Agora, no outro lado, a extremidade acromial vai se articular com o acrômio da escápula, que é uma estrutura que fica, aquela ponta, né? Que fica lá do lado lateral da escápula. Então, a escápula vai se articular com a clavícula através da extremidade acromial, formando uma outra articulação aqui na lateral. Então, tem uma articulação chamada de externo clavicular medialmente à clavícula e uma articulação chamada de acrômio clavicular na região lateral, na extremidade lateral da clavícula, ok? Então, passando aqui o slide, vamos aí para a escápula. Então, a escápula, pessoal, eu consigo estudá-la de várias faces, de várias vistas. Eu estou observando aqui a vista anterior. E é muito comum, sobretudo numa prática, no laboratório de anatomia, nas graduações, trocar, né, a estrutura aqui como processo coracoide pelo acrômio, que é essa extremidade que está mais posterior. Elas estão aqui sobrepostas, o pessoal da radiologia chora um pouquinho, porque ao aprender, né, ao iniciar o aprendizado sobre essas estruturas, porque elas ficam sobrepostas numa imagem. Eu digo anatomia radiológica, né? Então, se eu observar a face anterior da escápula, eu observo com tranquilidade o processo coracoide, que inclusive se você palpar em torno de 1 a 2 centímetros abaixo da extremidade lateral ou extremidade acromial da clavícula, você consegue palpar, nem todo mundo vai sentir uma facilidade, porque incomoda, né, porque ali estão presentes ligamentos, etc., e vasos sanguíneos. Se você palpar com o dedo indicador e o dedo médio, você consegue sentir uma estrutura pontiaguda logo abaixo da clavícula. É essa estrutura chamada de processo coracoide, obviamente, na face anterior, né, do tórax, na face anterior da escápula. Tudo bem? Porque na face mais lateral do ombro, eu consigo ter essa relação ali da clavícula com a escápula, então eu consigo palpá-la. Beleza? Outra estrutura muito comum é o ângulo superior, que serve para poder para fixar músculo, né? Por exemplo, o músculo levantador da escápula. A borda medial, tá? Que alguns autores, inclusive, chamam de borda vertebral. E por que medial? Porque quando essa escápula aqui, que é a escápula esquerda da pessoa, estou olhando para a pessoa está de frente para mim, essa escápula aí é a escápula esquerda. Você tem que se imaginar sempre com a estrutura em posição anatômica para você. Tá? Respeitando, obviamente, os planos, né, de visualização. Aqui eu estou observando a fossa subescapular. Então, lembrando, a escápula ela não fica, pessoal, reta, ela fica inclinada. Por isso que essa estrutura é chamada de fossa sub. Ela fica abaixo, né? Abaixo abaixo, sob a escápula. Por isso, fossa subescapular.
Aqui nós também temos também a borda lateral, né, que fica voltada, vamos dizer assim, mais para o lado do úmero, o humeral. O ângulo inferior também serve como fixação para músculo. E aqui, pessoal, a cavidade glenoide, uma das estruturas muito importantes que nós temos na escápula, porque a cavidade glenoide, ela serve para poder articular a cabeça do úmero, para formar a famosa articulação glenohumeral, ok? Essa articulação é a principal articulação do nosso ombro, pessoal. Não tem sorte essa articulação, como nós abordamos já a acromioclavicular. E essa articulação é que dá esse livre movimento que nós temos no ombro de abdução, adução, flexão, extensão, rotações, tá bem? Então, são as estruturas muito importantes. Tem várias estruturas aqui, tá, pessoal? A gente não está nem abordando todas a gente poder ter uma aula mais tranquila, uma aula mais simples, sobretudo rica, né? Aqui eu estou observando, então, a face posterior da escápula. Se você palpar, pessoal, a sua escápula aí agora, você vai sentir aí uma estrutura que vai te levando, você vai palpando, vai levando para a lateral. Quem é essa estrutura? É a espinha da escápula. Se você for palpando a espinha da escápula, até a ponta, você consegue sentir o seu acrômio lá no final. Esse acrômio é aquele que eu expliquei, que ficava sobreposto na imagem anterior. Aqui é o processo coracoide, aqui é o crômio. Como é que o acrômio fica posterior ao processo coracoide? Estou passando o mouse aqui, ó. Então, eu tenho que entender essas estruturas, pessoal. São muito importantes. A fossa supraespinal, ó, aqui, ó, que armazena, né, fica localizado aqui um músculo com o mesmo nome, que é o músculo supraespinal, um músculo importante na abdução do ombro. Aqui, abaixo da espinha da escápula. Então, vejam, fossa supra, acima da espinha da escápula. Por isso, fossa supraespinal. Fossa infraespinal, significa abaixo da espinha, ou seja, fossa infraespinal, que também tem ali a função de armazenar, de abrigar o músculo com o mesmo nome, que é o músculo infraespinal. Tá? Então, é muito relevante, pessoal, saber o nome dessas estruturas anatômicas, desses acidentes anatômicos, esses acidentes ósseos, nesses ossos que formam a cintura escapular, tá bom? Então, desde já, pessoal, já peço a vocês aí que vocês deixem o like, que vocês possam comentar, que vocês possam curtir, pessoal. Compartilhe, ative o sininho, se inscreve, pessoal, tá? Vão vir muitos conteúdos aí. Estou aproveitando um tempo mais livre agora para poder publicar mais vídeos aí para vocês no canal, tá bom? Um abraço, galera.